do canal Fim da Copa, Copa de 2002. O Penta campeonato que a seleção brasileira conquistou, que até hoje é a única seleção que tem 5 títulos mundiais de Copa do Mundo, e de lá para cá não ganhou mais, não chegou em mais nenhuma final. E na única final que chegou, vocês sabem o que aconteceu, né? Eu só vim lembrar que este vídeo é o vídeo do último título de Copa do Mundo da seleção brasileira. Bom dia, filhão. Tô de Coreia do Sul, e o Pitico tá de Japão. Ele não queria botar do Japão, ele queria botar do Brasil, mas ele vai botar do Brasil de novo na Copa de... Mas como é que eu vou botar do Brasil nessa Copa assim? Olha lá, tem várias camisas do Brasil de fundo ali. Bom, por que a gente botou as camisas de Japão e Coreia do Sul? Porque a Copa, pela primeira vez, foi realizada na Ásia e pela primeira vez teve 2 países sede, Coreia do Sul e Japão. Antes de eu começar a falar tudo que tem ali explicado na Wikipédia, o Pitico ele tem um chique, ele não consegue ficar parado, ele gosta de fazer barulho na live. Antes de eu falar, está escrito, eu vou lembrar das minhas memórias. Olha lá, o Slink agora está fazendo barulho. Slink! Copa do Mundo realizada com jogos de madrugada, né? Aqui no Brasil os jogos eram de madrugada, devido ao fuso horário. Então, com todos os jogos a gente assistiu, né, no período depois da meia-noite, entre meia-noite e 6 da manhã. Aquele jogo do gol do Ronaldinho, de falta contra a Inglaterra, Ave Maria, acho que 2 ou 3 da manhã, e eu com a galera lá na casa do Zé Maria. Exceto a final, que foi às 8 da manhã, que a gente passou a noite toda lá na Praça do Morro, com festa, com samba, com salgado, pipoca, refrigerante. Quando começou o jogo, eu dormi. Eu peguei no sono e meu pai gritando lá com os gols do Ronaldo Fenômeno, minha avó ainda viva também. E aí eu só lembro que eu acordei, já tinham saído os 2 gols, assisti do restante do jogo. E fui para Paulista com a minha filha, que era pequenininha, no colo, Larissa. E assim, teve muita coisa interessante nesse Mundial. Teve aquele 8-0 da Alemanha contra a Arábia Saudita, né? Foi uma Copa em que o Oliver Kahn catou demais. Foi eleito o melhor jogador da Copa, pela primeira vez um goleiro, mas era para ter sido do Fenômeno, né? E aí o que aconteceu? Ele foi eleito antes da final, e aí o que aconteceu? Bom, o Japão, que jogou sua primeira Copa em 98 e a sua segunda Copa em 2002, por ser um país sede, de lá para cá nunca mais falhou. Disputou todas as Copas do Mundo, até essa agora, 2026, ele vai disputar. Assim como a Coreia do Sul, que está desde 86 disputando Copa do Mundo. Só que o Japão não chegou tão longe igual a Coreia do Sul, que teve favorecimento de arbitragem, principalmente no jogo contra a Itália e contra a Espanha. Copa do Mundo em que a Coreia do Sul chegou em 4º lugar e só não perdeu, e só não ficou em 3º porque perdeu para aquela seleção ali, ó, a Turquia, que nunca mais voltou para uma Copa do Mundo, só vai voltar agora. E a Turquia fez uma Copa excelente, jogou jogos dificílimos contra o Brasil na primeira fase e na semifinal, em que o Brasil só ganhou graças àquele biquinho do Ronaldo Fenômeno, que já jogou aquela final como? Ele já jogou a semifinal com a Turquia com que estilo? Cascão, mano. O Ronaldo... Aconteceu o que aconteceu em 98, aquela final lá, né, a convulsão dele. De 98 para 2002, outras contusões, o joelho abriu, virou pela Inter de Milão. Não jogou nenhuma partida das eliminatórias, certo? Eliminatórias em 2001 foi terrível para o Brasil. Conseguiu se classificar no último jogo contra a Venezuela, com a ajuda do Luizão e do Edilson. Na campanha, tivemos o Leão como treinador, que convocou uma das piores convocações da história da seleção. Tivemos o Luxemburgo, né, no começo, depois o Leão. Aí chegou o Filipão. O Filipão jogou uma Copa América em 2001 em que o Brasil foi eliminado por Honduras. Então tudo levava a crer que aquela seleção não ia vingar. Mas aí o Ronaldo Fenômeno se recuperou a tempo, que é o que muitos queriam que o Neymar fizesse. Foi esbagaçou, fez uma Copa do Mundo espetacular ao lado de Ronaldinho Gaúcho, que tinha aparecido também em 99 nas eliminatórias, ou foi na Copa América contra a Venezuela, que ele deu aquele chapéu e fez um golaço. Ele só foi convocado porque os jogadores do Palmeiras e do Corinthians arrumaram uma confusão numa final do Paulistão, e acho que foi o Edilson que foi cortado e deu lugar à jovem promessa do Grêmio, Ronaldinho Gaúcho. Nesta seleção também
tínhamos o Rivaldo voando, que foi para mim o melhor jogador brasileiro naquela Copa, o Marcos pegando tudo, tínhamos o Dida e o Rogério Ceni como outras opções para goleiro. Hoje em dia nós não temos nenhum goleiro titular. Cafu e Roberto Carlos nas laterais voando. Felipão fez um 3-5-2, certo? Que tinha o Edmilson, o Roque Júnior lá na zaga, junto com o Lúcio, que era um monstro. Kleberson no meio de campo, que apareceu do nada também, do Atlético Paranaense, e o Gilberto Silva, que tinha saído do Atlético Mineiro e ido pro Arsenal, certo? A gente começou a Copa com o Juninho Paulista como titular, mas ele não continuou como titular. E foi isso, galera. Uma seleção muito forte. Mas que teve algumas ajudas de arbitragem também, como no jogo contra a Bélgica, certo? E a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Nesta Copa também tivemos uma ótima seleção inglesa que só caiu o Brasil devido àquele gol do Ronaldinho. A Inglaterra abriu 1-0, o gol do Michael Owen, certo? O Klose fez gol pra caramba nessa Copa, para depois em 2014 passar o recorde do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno foi o artilheiro da Copa do Mundo. Então tem muitas e muitas situações aí interessantes. O que você acha da Copa de 2002, filho? Foi uma Copa interessante? O que mais te chama a atenção? Ele fez a diferença, né? Então, voltando a falar, ele só fez aquele corte cascão nas semifinais para jogar contra a Turquia, porque já estavam os repórteres já começando a embaçar demais sobre a situação do joelho dele, como é que ele estava, e para tirar o foco, né, disso tudo, ele fez aquele corte, todo mundo só falava do corte de cabelo dele, e aí ele jogou contra a Turquia, jogou contra a Alemanha, fez o que fez e fomos pentacampeões. Não, os brasileiros foram pentacampeões. Não, eu sou brasileiro? Mas não torço pro Brasil. Mas beleza, o Brasil foi pentacampeão. A Copa do Mundo de 2002 foi a 17ª edição da Copa do Mundo, a 5ª que eu assisti, com 21 anos de idade. 21? Não. Com 25. Já tinha 25. Contou com 32 equipes e foi disputada entre os dias 31 de maio a 30 de junho. O Brasil conquistou pela 5ª vez o título mundial e até hoje é o único pentacampeão. Tivemos 161 gols em 64 partidas, uma média de 2,52. Brasil campeão, Alemanha vice, Turquia em terceiro e a Coreia do Sul em quarto. O Ronaldo foi o artilheiro com 8 gols. O Brasil voltou a ter um artilheiro de mundial que não tinha desde Leônidas da Silva em 38. Porra, foi um marco. A Alemanha fez 11 gols juntamente com o Brasil, melhores ataques. Melhores defesas, Alemanha, Coreia do Sul e Inglaterra, sofrendo apenas um gol antes da final. Maior goleada, Alemanha 8, Arábia Saudita 0. Nesse jogo se explica-se muito porque que o maior artilheiro de Copas até hoje é Miroslav Klose, porque só nesse jogo acho que ele fez 5 gols ou 4. Público de 2.705.000 pessoas, 42 mil em média por partida. O melhor jogador da Copa foi o Oliver Kahn, não sei como. O melhor goleiro também foi ele. E o Donovan foi o melhor jogador jovem, revelação dos Estados Unidos. Fair play foi para a Bélgica. Primeira vez em que 2 países sediaram unidos o evento. Primeira vez que 3 seleções, França, Japão e Coreia do Sul, estavam classificadas automaticamente. É a primeira vez que uma edição da Copa do Mundo aconteceu fora da Europa e das Américas. Foi a última edição do evento onde o campeão anterior do torneio garantia a vaga direta na edição seguinte da competição. Caso a França, né, que era campeã de 98. A partir do final deste Mundial, a seleção campeã, que foi o Brasil, teve que disputar também as eliminatórias para disputar a Copa de 2006, certo? Então, desde 2006 para cá, só os países sedes têm vagas garantidas, como agora teremos novamente 3. Depois de 2002, pela primeira vez, teremos 3 seleções de novo com vagas garantidas. Estados Unidos, Canadá e México por serem os países sedes. Se ainda vigorasse a regra do atual campeão, teríamos também a Argentina, e aí seriam 4. Mas a Argentina teve que jogar as eliminatórias também, e é uma baba, né? 199 equipes jogaram as eliminatórias. Foram concedidos 13 lugares para equipes europeias, 5 para equipes da Conmebol, 4 para equipes da CONCACAF, 4 para equipes da África, e os 2 últimos lugares eram disputados por playoffs entre a UEFA, a Conmebol e a Associação de Futebol da Oceania. O sorteio foi realizado em Busan, Coreia do Sul, no dia 1º de dezembro de 2001.
Coreia do Sul, Japão e França, a primeira, a segunda, ambas anfitriões, e a última campeã, eram cabeças de chaves juntamente com a Alemanha, Argentina, Brasil, França e Itália e Espanha. Seleções, sedes. Tivemos jogos em Seul, Daegu, Busan, Incheon e Ulsan, na Coreia do Sul. E em Miyagi, Osaka, Shizuoka, Saitama e Yokohama, Oita, Niigata, Ibaraki, Kobe e Sapporo, no Japão. Esse cara aqui, ele vai falar aqui rapidamente um pouco sobre a cultura do futebol no Japão. Assim, o futebol foi introduzido no Japão fortemente mesmo quando o Zico foi jogar no Kashima Antlers. A gente já tinha o Kazu, que tinha vindo do Japão para jogar no Kiziaú, no Santos. E até hoje é o jogador mais velho a jogar futebol no profissional, com 60 e poucos anos. E a partir de então, times grandes do Japão começaram a aparecer como Verde Kawasaki, o Kashima Antlers, Nagoya Grampus. Mas ainda o futebol ainda caminhava lentamente. Tanto que o Zico foi treinador da seleção japonesa, eu acho que na Copa de 2006, se não me falha a memória. Teve um personagem, Tsubasa, Capitão Tsubasa, foi muito influente também nos mangás que falava sobre futebol. O São Paulo Futebol Clube, nosso time de coração, foi bicampeão mundial lá em Tóquio, em 92 e 93, ajudou muito a isso também. Hoje em dia, tudo isso que acontece com essas camisas que o Japão faz, com desenhos, mangás, se refletem no seriado chamado... Não, o outro. Blue Lock, que é uma febre, que coloca times que já existem ali como aleatórios com outros nomes, como Bastard Munique, Bastard München, né? Fala os outros aí. Fala alto. O Manchester City, esqueci o nome. Baixa. Inventa o nome de jogadores. E tem a Copa do Mundo também, tem a seleção japonesa de Blue Lock. Então o Japão ele tem uma cultura muito forte no mangá, falando sobre futebol. Tem muitos jogadores de futebol profissional famosos que adoram, né? E assim, isso tudo ajudou muito ao futebol crescer também no Japão. Hoje eu digo para vocês, né, nesta Copa que vai começar daqui um pouco mais de um mês, temos aí grandes favoritos como a França, a Espanha, aí ali Portugal, Inglaterra, depois Argentina, Brasil, Alemanha, como sempre. Seleções que podem surpreender nesta Copa. Eu acho que é a Noruega e o Japão. O Japão está jogando muita bola, os caras têm um futebol altamente produtivo. O Japão é um país que depois, principalmente de sediar a Copa de 2002, cresceu demais. Diferente da Coreia, que chegou em terceiro lugar, mas que vem de lá para cá, assim, tendo altos e baixos, né? A Coreia tem o Son, que é um dos maiores jogadores do mundo, mas que é uma seleção que oscila bastante. Mas vamos lá. Fase de grupos. Na primeira fase tivemos classificados apenas 2 seleções por grupo. Dinamarca e Senegal no grupo A. Uruguai e França eliminados. A França chegou atual campeã de 98, estreando no jogo de abertura, perdendo para Senegal, que foi uma das maiores sensações daquela Copa. Senegal caiu para a Turquia. Depois de fazer uma Copa brilhante também. Aí a França empatou com o Uruguai e depois perdeu para a Dinamarca. Fez uma das piores campanhas de uma atual seleção campeã. No grupo B, a Espanha, com 100% de aproveitamento, ficou em primeiro lugar. Em segundo, o Paraguai com 4 pontos. A África do Sul e a Eslovênia foram eliminadas. No grupo C, o Brasil também 100% de aproveitamento, fez 9 pontos. E a Turquia ficou em quarto lugar, ao lado da Costa Rica, com 4 pontos, mas nos critérios de empate se classificou. A China ficou em último no grupo. A China nunca mais jogou o Mundial. Uma das maiores potências aí, políticas e econômicas do mundo, jogou essa Copa aí, mas fez fiasco. O Brasil estreou ganhando da Turquia por 2-1 com gols de Ronaldo e Rivaldo. Depois fiou 4-0 na China, com Roberto Carlos fazendo um golaço de fora da área, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. E depois 5-2 na Costa Rica, com vários jogadores reservas jogando, inclusive com gols do Júnior, lateral esquerdo, que era reserva do Roberto Carlos. No grupo D, Coreia do Sul foi a líder com 7, Estados Unidos ficou com 4, Portugal e Polônia foram eliminados. Portugal, que chegou na Copa de 2002 ali, uma seleção muito forte, com Figo, Pauleta,
Foi uma geração que estava ali acabando para vir a geração do Cristiano Ronaldo, onde foram vice-campeões europeus em 2004 em Portugal, com o Filipão, né, após ser pentacampeão com o Brasil, perdendo a final para a Grécia. No grupo E, a Alemanha foi líder com 7 pontos, a Irlanda fez 5, Camarões e a Arábia Saudita foram eliminados. No grupo F, Suécia e Inglaterra fizeram 5 pontos e se classificaram, né, e a Argentina foi o fiasco. A Argentina venceu a Nigéria na estreia, mas depois a Argentina perdeu para a Inglaterra por 1-0, um gol de Beckham, que se vingou de 98, quando foi eliminado e ele foi expulso, ele fez um gol de pênalti, e foi um jogo que ajudou a eliminar a Argentina, que depois empataria com a Suécia, com o Crespo marcando um gol. A Argentina caiu na primeira fase junto com a Nigéria. No grupo G, México e Itália se classificaram, Croácia e Equador foram eliminados. No grupo H, Japão líder, Bélgica em segundo, Rússia e Tunísia eliminados. Fase final, oitavas de final, Alemanha 1, Paraguai 0, México 0, Estados Unidos 2. Os Estados Unidos tirou o México num clássico da CONCACAF, da América do Norte. Espanha e Irlanda ficaram no 1-1 e a Espanha venceu nos pênaltis. A Coreia do Sul ganhou da Itália num jogo que foi uma das maiores roubalheiras da história das Copas. Eu lembro desse jogo, eu assisti. Jogadores italianos sendo expulsos sem motivo. Gol da Itália legítimo sendo anulado e gol impedido da Coreia sendo legitimado. Pô, foi um desastre aquela arbitragem. Muitos achavam que foi ali um caso isolado, mas isso iria se repetir a favor da Coreia do Sul. A Inglaterra meteu 3-0 na Dinamarca, o Brasil ganhou de 2-0 da Bélgica também, um jogo polêmico de arbitragem também. Senegal ganhou da Suécia de 2-1 e a Turquia eliminou um dos países sedes do Japão por 1-0. O jogo em que o Brasil ganhou da Bélgica por 2-0 teve aquele golaço que o Rivaldo matou no peito fora da área e meteu um golaço, e o outro do Ronaldo Fenômeno. Mas foi um jogo polêmico. A Alemanha venceu os Estados Unidos por 1-0, classificando-se para a semifinal. E a Coreia do Sul empatou em 0-0 com a Espanha e o jogo foi para os pênaltis, onde a Coreia ganhou por 5-3, onde a Espanha foi muito prejudicada pela arbitragem também. Do outro lado, Brasil 2, Inglaterra 1, né? Aquela virada onde o Michael Owen fez 1-0 e o Brasil virou com os gols do Ronaldinho Gaúcho de falta e do Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho seria expulso e não jogaria a semifinal com a Turquia. A Turquia que se classificou a ganhar na prorrogação no gol de ouro de Senegal, que era uma das sensações da Copa, foi uma das melhores seleções africanas em histórias de Copa do Mundo a fazer uma belíssima campanha. Senegal, que está de volta. E nas semifinais tivemos Alemanha 1, Coreia do Sul 0. A Coreia do Sul chegou até a semi, mas não conseguiu ganhar da Alemanha do jeito que ganhou da Itália e da Espanha com favorecimentos de arbitragem. E o Brasil ganhou da Turquia também por 1-0, como já falamos, aquele totalzinho do Ronaldo Fenômeno, para ir para a final com a Alemanha e fazer uma final histórica. Na decisão de terceiro lugar, tivemos Coreia do Sul 2, Turquia 3. E na final, todos sabem, todos se lembram, ou quem não viu e está sabendo agora, foi 2-0 para o Brasil. O Brasil, pela primeira vez, jogou uma final de Copa com a Alemanha. Pela primeira vez, jogou um jogo de Copa com a Alemanha. E isso iria se repetir somente em 2014, onde a Alemanha teria a revanche numa semifinais, numa Copa do Mundo realizada no Brasil. Só que não foi 2-0 para a Alemanha, foi quanto? 7-1. Depois a gente vai falar sobre isso. O Brasil de 70 até 94, quando ele ficou 24 anos sem ganhar um título, ele fez campanhas razoavelmente boas. Chegou na semi em 74, chegou na semi em 78, chegou na fase em que foi eliminado para a Itália ali, que era uma espécie de quartas de finais em 82, e nas quartas de finais em 86, mas jogando muito bem. Aí ganhou em 94, foi vice em 98, ganhou em 2002. De 2002 para cá, são mais 24 anos de novo, não foi tão legal. Porque em 2006 perdemos nas quartas para a França, em 2010 perdemos nas quartas para a Holanda, não jogando bem. Em 2014 as semifinais do 7-1 para a Alemanha, em 2018 paramos nas quartas para a Bélgica e na última Copa paramos nas quartas para a Croácia. Então, antes de 94, entre 70 e 94, as seleções brasileiras chegavam pelo menos melhores do que as seleções de 2002 até agora 2026. Mas isso também é uma outra questão. Bom, a final, a gente vai falar daqui a pouco. A classificação final da Copa do Mundo ficou como? Fala alto aí, filho. Campeão. Brasil. Vice. Alemanha. Terceiro. Turquia. Quarto. Coreia do Sul. Quinto. Espanha.
Espanha fez uma grande campanha, hein? Em sexto. Inglaterra. Em sétimo. Senegal. Grande campanha também. E os Estados Unidos ficou em... Oitavo. Foi a melhor campanha dos Estados Unidos desde 1950. E 30 também. Em nono. Dinamarca. Em nono. Ah, Japão. Japão. Em décimo. Dinamarca. 11º. México. 12º. Irlanda. 13º. Suécia. 14º. Bélgica. 15º. Itália. 16º. Paraguai. E as eliminadas na fase de grupos. 17º. África do Sul. Argentina em 18º. Péssima campanha. Uma das piores campanhas da história dos argentinos. 19º. Costa Rica. 20º. Camarões. 21º. Portugal. Foi péssimo. 22º. Rússia. 23º. Croácia. Tinha feito uma ótima Copa em sua estreia em 98. 24º. Equador. 25º. Polônia. 26º. Uruguai horrível também naquela Copa. 27º. Nigéria. E a atual campeã França ficou em 28º. Quase ficou entre as 4 piores seleções de 32. Foi uma seleção que chegou como campeã, que fez a pior campanha na Copa seguinte. 29º, Tunísia 30º, Eslovênia, 31º, China, e a Arábia Saudita foi lanterna em 32º. Ronaldo foi o melhor jogador da Copa e o artilheiro... Não, foi o artilheiro da Copa. O melhor jogador da Copa foi Oliver Kahn. E foi o goleiro menos vazado. O troféu Fair Play foi para a Bélgica. O time mais divertido, Coreia do Sul. Essa premiação é ridícula. Oliver Kahn e Rustu, goleiro da Turquia, foram os melhores goleiros da seleção da Copa. Roberto Carlos, Sol Campbell, que era um ótimo jogador da Inglaterra. Fernando Hierro, zagueiro da Espanha. Hong Myung-bo, da Coreia do Sul. E Alpay Özalan, da Turquia, foram os jogadores selecionados para fazer a defesa da seleção da Copa. O meio de campo da seleção da Copa era formado por Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, Ballack, da Alemanha, que não jogou a final, fez muita falta para a Alemanha, Cláudio Reina, dos Estados Unidos, e Oh Sang-soo, da Coreia do Sul. E o ataque, Ronaldo Fenômeno, Miroslav Klose, El Hadji Diouf, o Diouf jogava muito por Senegal, e o Hassan, da Turquia. Os gols da Copa foram o do Dial contra a Dinamarca, de Senegal, o Edmilson contra a Costa Rica, que fez aquele gol de meia bicicleta, de puxeta, e Dario Rodrigues, do Uruguai, contra a Dinamarca. O artilheiro da Copa foi o Ronaldo Fenômeno, com 8 gols. Vamos lá, vamos falar aqui como é que foi a final da Copa do Mundo de 2002. E Wikipedia, aqui, ó. Tivemos a final da Copa do Mundo de 2002. Eu quero a final. Cadê? Não tem na Wikipedia, você acredita nisso? O árbitro foi o carecão Pierluigi Collina, da Itália, que faz a propaganda do álbum de figurinhas agora de 2026. O Brasil jogou com Marcos, Cafu, Lúcio Roque Júnior, Edmilson e Roberto Carlos. Era um 3-5-2, né? Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Entraram só o Juninho Paulista e o Denilson. O Denilson fez uma ótima Copa como reserva também. Era aquele jogo que ele fez 6 turcos irem atrás dele, né? Algumas características dessa Copa foi o Cafu, o único jogador a disputar 3 finais de Copas do Mundo consecutivas, levantou o troféu, 100% de Jardim Irene. O Cafu que já me mandou um salve aí na época do Museu da Várzea. A falha do goleiro Oliver Kahn naquele primeiro gol, ele abafou, rebateu nos pés do Ronaldo Fenômeno, a superação do Ronaldo Fenômeno que a gente já falou aqui. E foi isso, galera. No dia 30 de junho de 2002 foi a última vez que o Brasil chegou a uma Copa do Mundo e ganhou, né? Torcedores do Brasil, como meu filho, torcem para que o Brasil chegue de novo a uma final e seja hexa, ou não? Tá torcendo para Portugal, pô, chama o Ronaldo. Será que o papai Cris vai fazer o 10º gol na Copa? Pode ser, né? Dito isso, galera, muito obrigado por estarem acompanhando mais este vídeo. O próximo vídeo é a Copa de 2006, realizada na Alemanha, né? Outro país que sediou a Copa do Mundo também pela segunda vez. Foi em 54 e em 2006. A Alemanha parou nas semifinais, perdendo para a Itália. A Itália, com aquele esquema de jogo defensivo, chegou à final contra a França, já havia eliminado o Brasil.
né, com o gol do Thierry Henry. O Zidane estava voando, mas ele perdeu a cabeça literalmente ao dar uma cabeçada no peito do Materazzi. Depois de fazer um golaço de pênalti no tempo normal, de cavadinha no Buffon, e aí nos pênaltis a Itália sagrou-se tetracampeã do mundo, para depois fazer 2 campanhas ridículas em 2010 e 2014 e nunca mais voltar a uma Copa, sendo eliminada nas eliminatórias de 18, de 22 e agora de 26, mas isso é papo para o próximo vídeo. Vocês gostaram do vídeo, galera? Se vocês gostaram, vocês têm que fazer o quê? Ativar o sininho, raspar, curtir, compartilhar e comentar. Raspar? Não, compartilhar. Vou rapar? Compartilhar. Reipar, como que é? Hypar. Certo, galera? Tamo junto aqui, Douglas Dufner, conhecido como Filho da Bola aí, Henrique Dufner, o Pitico, no canal O Filho da Copa. Valeu, é nóis!